Começar a falar então hoje da aula de hoje, justamente pensando nessa loucura que hoje eu acordei assim meio dolorida, e aí eu falei, gente, eu tenho certeza que eu tô meio desequilibrada. E aí já me vem na cabeça sobre os doshas. Só recapitulando aí, eu já dei várias vezes a aula sobre os doshas. Tem o jeito que a gente fala, né, com a linguagem do Ayurveda, e tem o português. E aí, então, eu sempre costumo falar que é igual o yoga ao yoga, né? Depende aí do seu sotaque, da região que você tá e tudo mais. O importante é a gente saber que a Ayurveda, ela trabalha muito com essa parte energética do corpo, né? Embora a gente procura nas nossas aulas não fazer nenhuma associação, né? Quando a gente fala de yoga, a gente procura fazer nenhuma associação com nenhuma linha, né? Nem religiosa e nem medicinal. Mas no final não tem como, elas estão intimamente ligadas a Ayurveda com a Hatha Yoga. Então, quando a gente pensa na Ayurveda, nessa medicina tão antiga e tradicional, né? Na Índia, e a gente pensa em energia, não tem como a gente falar dos doshas. E no yoga, a gente consegue representar bem no cotidiano. Na verdade, todas as nossas aulas, eu sempre costumo falar isso, né? O yoga é tão completo que ele trabalha o nosso corpo, todos os chakras numa aula só. E efetivamente também o equilíbrio de todos os doshas. A gente sabe que na natureza existem 5 elementos, né? A terra, o fogo, o ar, a água e o éter. Não nessa ordem, mas são esses elementos aí que a gente sabe que existe, né? E os doshas é a combinação desses elementos. Então, existe 3 tipos de energias que a gente nasce já com essas 3, tá, gente? A gente nasce com os 3 doshas, que é o Pitta, o Vata e o Kapha. Nascemos com os 3, porém com ordens de predominâncias diferentes. Então, existe um testezinho que eu coloquei lá no grupo, inclusive. É um teste bem fidedigno. Eu costumo falar que pode fazer tranquilo, porque esse teste que você vai fazer, com certeza, é o mesmo teste que se você for numa terapeuta Ayurveda, é o teste que ela vai aplicar em você para chegar à conclusão de qual é o seu dosha predominante, tá? Em épocas da vida, a gente tem mais um do que o outro. Então, é muito natural também você fazer um teste numa determinada época da sua vida e, passado alguns anos, você refazer esse teste e ele mudar. E tá tudo certo. A gente só precisa entender que para tudo na vida existe um equilíbrio. E que o Hatha Yoga, ele trabalha o equilíbrio desses doshas no corpo. Então, independente se você hoje tá mais Vata do que Pitta, do que anos atrás, ou no momento agora, o importante é que exista um equilíbrio. Existe até uma linha da Ayurveda que fala que durante o ciclo, né, de 24 horas no nosso dia, tem a predominância mais de um do que o outro. Então, você pode nascer Kapha, ou Kapha, como falam, né? Você pode nascer assim, e no meio do caminho do seu dia, você tem a predominância mais de Pitta. E isso é real, porque, por exemplo, Pitta, que tem mais a ver com fogo, por exemplo, e ele tá bem relacionado com pessoas bem agitadas, né? Ele tem uma predominância maior perto do meio-dia. Porque meio-dia é a hora que dá fome. E aí, a hora que dá fome, predomina o fogo gástrico. E o fogo é representado por Pitta, né? Então, a gente tem que entender assim, que independente, então, do que você seja como um signo, independente do que você precisa haver um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente alcança nas aulas. Qual que é a minha proposta? É a gente trabalhar um dosha por semana. Então, por exemplo, hoje a gente vai começar com o Vata. Aí hoje a gente faz uma prática de equilíbrio de Vata, que vocês vão ver que é uma prática tranquila, mas a gente vai fazer mais direcionada, né? Tem alguma coisa diferente das nossas aulas? Absolutamente nada.
A gente só vai dar exemplos de posturas que equilibram o Vata e exemplos de prática para esse equilíbrio mais direcionado, tá? E aí, eu quero preparar uma meditação na quinta-feira para o equilíbrio de Vata. Aí a gente vai assim, na próxima semana a gente fala de outro dosha, aí pratica Hatha Yoga e no outro dia a gente faz a meditação de equilíbrio. E aí a gente aprende a como trabalhar isso no nosso cotidiano. Então façam um teste, vejam qual é o dosha de vocês. Lembra como eu falei? São sempre 3, mas sempre tem a predominância de 2. Um mais intenso e o outro um pouco mais. Inclusive esse teste que eu passei para vocês, que eu coloquei lá no grupo, ele vai colocar exatamente o número de pontuação que você fez para cada um dos doshas, né? E você vai conseguir entender bem essa classificação. Então, os doshas, então, é a combinação dos 5 elementos, lembra? Então, o Kapha é terra mais água, o Pitta é água mais fogo e o Vata é ar mais éter. E a gente começa falando do Vata. Por que eu escolhi o Vata? Porque é o que tá me predominando nesse momento. Vamos lá. Você também, Dani? Você levantou, não? Fez assim. Não, é que assim, quando é mais avoado, quando tá mais estressado. É isso mesmo. Fica mais dispersa, né? E o meu deu os 2. Deu o quê? Vata e? Pitta. Pitta, eu também, tô Vata Pitta. Você chegou a fazer ou Vi? Depois faz. Eu fiz faz um tempo. Esse hoje eu não fiz, mas eu sei de outros tempos. Vou fazer, vou refazer. Porque, como eu falei, depende da época que você tá. Fase, Eu tenho uma amiga que é professora de yoga e ela é bem maluca, assim, bem maluquinha. E ela tem um trabalho super legal porque ela é mais terapeuta do que professora de yoga. Mas ela usa todos os artifícios que ela tem para tratar o paciente dela. E ela tem uma proposta muito legal que ela vê ela faz a análise do seu dosha e aí depois ela faz uma nutrição e ela inclusive faz a comida e te manda por marmitinha, se você quiser, para equilibrar o seu dosha. Por exemplo, eu tô Vata. Então, a comida mais indicada para mim nesse momento seria coisas gordurosinhas, cremosas e com bastante carboidrato. E é o que eu tô, tipo, muito louca no momento, assim. E a gente só faz esses links depois, sabe? Tipo, ai, gente, eu tô Vata, é por isso que eu tô comendo assim, assim, assado. Eu não gosto de frio, por isso que eu quero comida quentinha, que aconchega a barriguinha, essas coisas. E aí ela faz, é muito legal essa nutrição dela. Então vamos lá. O Vata é ar mais éter, né? E o éter tem um pouquinho a ver com a espiritualidade, porque o éter é tudo que nos rodeia, que é infinito e abundante. E a espiritualidade, ela é desse jeito. Ela está ao nosso redor a todo momento e ela é infinita e abundante. E essa ligação, né? Com o éter, que faz também a gente ser, tipo, avoada, às vezes, né? Porque a gente tá um pé meio lá, meio cá, sabe? Não tá nem tanto aterrado, né? Você não tá, tipo, muladara, chakra, ou seja, enraizado. E ao mesmo tempo você tá, tipo, toda voada, ar, éter, né? Então tem esse lance, assim, de se sobrepor acima do material, né? Pessoas que têm o Vata, né, nessa qualidade mais predominante, tem um quê de agilidade, leveza, é bastante entusiasmado, fala demais, fala tão rápido que às vezes as pessoas nem entendem. O meu marido, por vezes, fala pra mim assim, Gisele, calma, não entendi uma palavra do que você falou. E eu como as palavras, sabe? E eu falo, e as pessoas não entendem nada. Porque tem um pensamento muito à frente do que a agilidade das palavras podem conseguir. Então, eu já pensei tudo lá na frente e não consigo me expressar, porque correu, né? É indeciso, eu sou super... Eu adoro que as pessoas decidam por mim. Sabe, não é dominância sobre mim, mas eu prefiro, para não ter o poder de decisão na mão, e aí depois se errar e falar assim, a culpa foi minha. É por isso, tá? Não sou esquecida. Aliás, a minha memória é maravilhosa.
Se você me fizer uma coisa hoje, eu vou lembrar dela daqui a 10 anos, exatamente a roupa que você estava vestindo, exatamente o jeito que você me falou e tudo mais. Com relação a isso, destoa um pouquinho de Vata. Eu tenho uma memória muitíssimo boa, o que é um privilégio, eu acho, tá? Qual que é o sintoma de desequilíbrio de Vata? Intestino preso, por exemplo, para mim pega bastante. Gases, perda excessiva de peso, eu queria, não tenho. Pode ser que seja um equilíbrio, então, nesse caso. Mas agitação, insônia, isso pega bastante comigo. Ansiedade e uma sensação de estar sempre fraca. Fraca por quê? Por conta dessa ligação de éter e ar, você acaba perdendo muita energia. E aí você tem a sensação de que você está sendo sugada. É que há uma constante troca. E às vezes o que você recebe não é suficiente para te sobrepor, tá? O que a gente trabalha no Hatha Yoga para equilibrar Vata? Permanências. Para quê? Para trabalhar a ansiedade, para tirar você do qual que vai ser a próxima. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Não, é para você aterrar, sair do ar e botar a muladar em terra. Então a gente trabalha bastante permanência, bastante permanência. O pranayama é o Nadi Sodhana, ou como é conhecida a respiração alternada, eu também conheço como Vamakrama. E essas posturas com bastante firmezas, equilíbrio para fazer o aterramento, né? E posturas que a gente fique mais tempo, então posturas confortáveis, que façam que você eleve seu pensamento. Então trabalha muito a busca do samadhi, da iluminação, tá bom? E aí a gente acaba trabalhando também um ramo do yoga que a gente chama, que é a parte da meditação mesmo, né, do yoga, Raja Yoga, que é a permanência com meditação, ou seja, a permanência que você acalma os seus pensamentos, tranquiliza o seu corpo e sai desse mundo de agitação. Então, vamos lá para o nosso tapetinho começar a nossa prática. Endireita a sua coluna, como sempre, senta de forma confortável. Vou colocar aquela musiquinha pra gente. Play by USB Drive. Vamos lá? Com a coluna endireitada, sentindo bem os seus isquios apoiados no solo, fazendo então aquele assentamento, aquele aterramento. Empurra o seu quadril para o chão, ao mesmo tempo você se alonga na postura. Abre o seu peito, jogando os seus ombros para trás. Faz aquela respiração bem profunda e solta o ar, soltando todo o peso do seu corpo. Procura ir aliviando essas tensões. Comece aliviando pelos seus ombros e aí vai sentindo que destrava os cotovelos, relaxa as mãos em cima das pernas. Consequentemente, esse relaxamento vai se espalhando por todo o seu corpo. Então vamos acalmando os nossos pensamentos, principalmente a nossa agitação interna. Hoje a nossa aula então é voltada para o dosha Vata. Lembrando que os doshas eles podem descrever toda a estrutura física do ser humano, a personalidade, as funções fisiológicas, os seus hábitos. Então, através deles, a gente pode também buscar esse equilíbrio de todas essas estruturas corporais.
soltando o ar devagar, é possível também que você desacelere o seu coração. Isso vai facilitando o seu estado meditativo, presente no aqui e agora. Devagarzinho, nós vamos encaminhando então a prática do pranayama. O pranayama sugerido hoje é a respiração alternada. Eu sempre gosto de passar para os alunos a forma mais simplificada dessa respiração, porque o que importa muito mais é a maneira com que você respira do que o gesto que você faz com as mãos. A maneira simplificada dessa respiração, eu gosto de ensinar para você juntar indicador, dedo médio, separar o seu polegar, tudo isso com a sua mão direita. Aí você vai lá na sua narina esquerda e tampa. Vai inspirar com a narina direita, vai tampar com o seu polegar e vai liberar a narina esquerda para exalação. E aí você inspira com a esquerda, tampa, libera a direita, solta o ar. Inspira com a direita, tampa, libera a esquerda, solta o ar. Outra maneira da gente trabalhar isso, e é o que mais comumente a gente vê nas aulas de yoga, é a gente trabalhar com esses dois dedos, na verdade, no meio da testa. E aí você vai trabalhar com a movimentação do seu anelar na narina esquerda. E aí então você libera a narina direita. Aí tampa, libera a esquerda, solta o ar. Inspira, tampa, libera a direita, solta o ar. Inspira, tampa, libera a esquerda, solta o ar. É o mesmo mecanismo, só que você vai fazer com esses dois dedos. Inclusive, você pode fazer esse gesto aqui, ó, tá? Só que alguns professores ensinam você colocar os dois dedos na testa. E aí você trabalha aqui, ó. É a mesma respiração, você só precisa ter coordenação com as mãos. Por isso eu acho mais fácil a gente fazer desse jeito e trabalhar aqui, tá bom? Vamos lá? Inspira pela direita, tampa, libera a esquerda, solta o ar. Inspira com a esquerda, tampa, libera a direita, solta o ar. Fecha os seus olhos e continua. Só mais um ciclo. Normaliza seu ritmo respiratório. Abre suas pernas.
estica os joelhos. Isso. Coloca as mãos em cima dos seus joelhos. Vai inspirar profundo, abre seu peito. Expira, desce até onde você consegue. Solta o seu tronco, solta a cabeça, solta os ombros. Coloca as mãos no chão, abre bem os dedos das mãos, faz essa conexão com terra. Vem desenrolando devagar, vem juntando as mãos bem pertinho do seu corpo. E imagina que todo o fluxo energético que você colheu da terra, você vai redistribuindo pelos seus centros de força. Até que na altura do coração se transforma numa flor de lótus. E então você oferece para o Supremo, para o Absoluto. E compartilha com todos que estão em conexão conosco nesta prática. Lembrando que tudo aquilo que você doa, você também recebe de volta. Então traz para você novamente essa energia e agradeça. Muito bem. A minha sugestão é que a gente passe para postura ortostática, ou seja, de pé, para a gente começar primeiro com as posições de aterramento, que são posições de equilíbrio. Então, desenrola devagar lá no alto. Isso, para um pouquinho aqui, vê se não tem tontura, não tem mal-estar. A gente vai fazer duas posições de equilíbrio. Uma é o Garudasana. Ela tem um grauzinho de complexidade um pouco maior, né? Mas ela trabalha bem o simbolismo do ar, né? Porque ela representa o Garuda, que é o pássaro mitológico da Índia, né? Que passa o ar. Então a gente tem essa relação com o ar, mas ao mesmo tempo o aterramento dos pés no chão, tá? Então essa ligação do ar com a terra. Como a gente faz isso? A gente pode começar construindo de várias maneiras, né? E eu já passei várias maneiras da gente fazer a construção dessa posição. Eu acho que é melhor primeiro a gente construir com os braços. Deixa eu tirar a blusa, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar o posicionamento. Então, olha só, eu vou ficar meio de lado só para vocês entenderem melhor, tá? Braço direito estendido, braço esquerdo estendido. Eu vou passar o braço direito por cima do meu braço esquerdo, ó. Cruzei. No que eu cruzei, eu flexiono os cotovelos. Flexionei meus cotovelos, ó. Cruzei, flexionei. Eu posso manter essa posição do jeito que tá. Eu posso aproximar uma mão de costas para outra. Ou se eu ainda tiver flexibilidade, eu junto as palmas das mãos. Eu dou um nó aqui, ó. E aí, os dedos ficam esticadinhos. Esse é o braço do Garuda. Então, constrói da maneira que para você é mais simples. Direito por cima do esquerdo. Perfeito. Agora eu vou para a construção das pernas. Eu passo o apoio para o meu pé esquerdo e sento no banquinho. Flexiono o seu tronco, então o seu joelho, jogo o quadril lá para trás. Sento no banquinho. Vou passar a minha perna direita por cima da esquerda. Cruzei. Se eu conseguir, eu termino de dar a voltinha lá atrás, ó. Se não, eu apoio a pontinha do meu pé direito no chão, para me dar um pouco mais de estabilidade. Se você consegue se manter em equilíbrio, com a perna no alto ou lá atrás, tenta manter aí o máximo que conseguir. Segura aí, que eu vou olhar. Boa. Respira. E aí a gente desfaz devagar. Então apoia o seu pé no chão, desfaz os braços,
Passa primeiro para a estrutura de montanha, em Tadasana, para você respirar bem profundo. Solta o ar. Dessa forma a gente relaxa todos os musculares. E aí a gente vai para a construção do outro lado. É a mesma coisa, só que agora eu vou inverter a posição dos meus braços. Então eu estico os meus braços, passo agora o esquerdo por cima do direito, flexiono, tenho aquelas opções de costas ou de terminar aqui a voltinha e juntar as palmas das mãos. Agora eu passo o apoio para o meu pé direito, sento no banquinho, flexiono meus joelhos. O segredo está na flexão dos joelhos. E aí eu faço a estrutura do Garudasana com as minhas pernas. Desfaço devagar e passo para Tadasana para respirar. Inspiro profundo e solto. Muito bem. Vamos para outro equilíbrio famoso, vocês gostam pra caramba de fazer, que é a postura da árvore. Ela também tem uma relação de ar com terra, né? Posto que suas raízes estão bem fincadas na terra, bem enraizadas, né? Pegam a nutrição da terra. Ao mesmo tempo que ela está toda em volta pelo ar e éter, né? E ela precisa, inclusive, né? A gente está falando da árvore, nesse caso, do ar, né? Porque, da luz do sol, que é tida também como um dos componentes desse éter para fazer a sua alimentação, né? Que é através da fotossíntese. Lembrando que a árvore também, ela tem como símbolo a própria respiração funcional do ser humano. O seu pulmão é composto de uma árvore brônquica, né? Então o seu segundo pulmão está do lado de fora, é a árvore que você vê lá fora. Então imagina como essa árvore, com todo esse elemento que a gente tem de ar e éter, dentro de você também, tá? Vamos para a construção. Então os pés unidos, a gente respira, junta as mãos lá no alto, solta o ar, traz as mãos na frente do peito. Passa o apoio para o pé esquerdo e vai subir o pé direito o máximo que você conseguir. E esse máximo, inclusive, ele pode ser aqui, tá? Não tem nenhuma necessidade de a gente exagerar e aí acabar extrapolando com relação à nossa estrutura física. Então, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, ou pode ser total, opa, lá em cima. Eu gosto de fazer essa variação com as mãos na frente do peito, porque a gente trabalha chakra cardíaco. Coloca o seu olhar em drishti, né? O que é o olhar em drishti? É lá na frente, num ponto fixo. É um olhar que você consegue, inclusive, ser encaminhado para uma meditação. Sim, sempre falo, é possível meditar na postura da árvore. E aí a gente vai para o nosso aterramento. Desce o pé direito, já embala na próxima, inspirando profundo, subindo no alto. Traz as mãos na frente do seu peito. Agora o apoio passa para o pé direito e você sobe o pé esquerdo onde você conseguir. E aí a gente volta para a desconstrução, inspirando profundo
Solta o ar pela boca, soltando todo o peso do seu corpo. Excelente. Vamos pro solo, pra gente fazer algumas posições, então, de Raja Yoga, né? O que é o Raja Yoga? É o yoga que te leva para a iluminação, é o yoga que te faz parar. Então, efetivamente, a gente vai ficar um tempinho mais nas posições aqui. Eu gosto muito de trabalhar essa torção. Então, você dobra a perna esquerda, passa a direita por cima, porque é uma torção confortável. Abraça com o seu braço esquerdo, apoia sua mão direita no chão, inspira, empurra o corpo. Expira, olha por cima do ombro. Só que agora você vai fechar os seus olhos e se abster de tudo que tem à sua volta, inclusive da ansiedade de passar para a próxima postura. Trabalha só a respiração, sem pressa. Troca. Faz a mesma coisa pro outro lado. Inspira, empurra o chão. Expira, torce. Yamuna
sua perna esquerda. Isso, vira de frente para a perna esquerda, coloca as mãos em cima da coxa. Inspira, abre o seu peito. Expira com bastante leveza e desce. Respeita o limite do seu corpo. Vai soltando o ar e relaxando devagar. Volta. Troca de posição, abre a direita agora, encolhe a esquerda, as mãos na coxa. Primeiro inspira, abre o seu peito. Expira, desce devagar. Volta bem devagarzinho. Aí eu quero sugerir para vocês que agora a gente vai pro solo, então para vocês já pegarem a mantinha de vocês e deixar bem pertinho. Eu peguei 3 almofadas. Uma para deixar bem embaixo do meu quadril. Ela é grande, então eu deixo embaixo do meu quadril para pegar a parte posterior dos meus joelhos. Se a sua almofada for pequena, você coloca só embaixo dos seus joelhos. E eu trouxe outras 2 para deixar bem pertinho do meu corpo. Por quê? Porque o Vata, para ele ser equilibrado, a gente precisa trabalhar o aconchego. E com o trabalho do aconchego, a gente consegue equilibrar esse dosha, então. Então, você vai deitar. A princípio, usa só uma almofada. Eleva os seus braços. Apoia os seus pés no chão. Dá um abraço em você mesmo. Segura lá nas suas escápulas. As almofadinhas, elas até podem já estar perto do seu corpo. Isso dá uma sensação maior de aconchego. Mas nesse momento, elas não são tão importantes. Continua nesse abraço. Eleva os braços e cruza, dando um abraço com o outro lado.
abraço com os braços. Agora que você vai usar as suas almofadinhas, então estende os braços, estende as pernas. Antes de estender, pega a sua cobertinha, joga lá nos seus pés. Deixa bem quentinho, cobre seu peito, solta os braços. Deixe os pés levemente afastados. Inspira profundo, solta o seu corpo. O interessante é que a almofada fique bem embaixo do antebraço com as mãos, tá? Porque se ficar no seu cotovelo, as mãos vão ficar penduradas. As almofadinhas têm que dar um apoio no antebraço. Feche os olhos. Inspira profundo e solta o peso do corpo. Vai soltando o seu corpo, começando pelos dedos dos pés, sentindo as pernas relaxando, suas coxas, o peso do quadril no chão. Inspira profundo, solta o seu tronco. Relaxa os ombros. Relaxa os braços, mãos e dedos das mãos. Solte o seu maxilar e a língua dentro da boca. No battery, please charge.
Como é que você quer viver uma profunda vida espiritual sem fazer qualquer esforço? Você não pode viver das experiências, glórias e triunfos de outras pessoas, da unidade delas comigo. Isto é algo que você mesmo tem que procurar encontrar. Comece agora pensando por si próprio, sustentando-se nas suas próprias pernas. Pare de se apoiar nos outros. Depois de usar muletas por algum tempo, uma pessoa tem que se decidir a abandoná-las de vez ou ficará dependente delas e perderá totalmente o uso das próprias pernas. É por isso que é vitalmente importante você ter sua própria experiência espiritual e receber inspiração de dentro e não de fora. Cada alma receberá inspiração de maneira diferente. Não existe um padrão. Encontre seu próprio caminho e comece a vivê-lo agora. Com muita suavidade, então, é que a gente começa o nosso caminho de volta. Movimentando, então, os dedos dos pés, os dedos das mãos. Se alongando, se esticando e se espreguiçando.
E depois de bem alongadas, juntando as mãos na frente do peito, esfregando até que fiquem bem quentinhas. E quando estiverem bem quentinhas, colocando sobre os olhos, deixando que essa energia passe como forma de agradecimento. Aos poucos, vire-se para o lado direito e sente-se devagar. Shanti, 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 Hare Om. Turma, muito obrigada pela presença, obrigada também pela companhia. Eu desejo que vocês tenham saúde, que tenham paz, que sejam felizes. Que sejam sempre infinitamente felizes e alegres. Ficamos em paz interior. Muito obrigado, uma excelente semana. Namastê. Namastê e obrigada. Obrigada, meninas.